Pronto, conseguindo gravar. Shalom, bom dia a todos. Graças a Deus. Bom dia, irmã Márcia. Bom dia, irmã Ana, irmã Andressa, Andréia, irmã Mônica, irmã Marta, irmã Marli. Bom dia, Verônica. Bom dia a todos, em nome de Jesus. Pronto, consegui. Segredo. Mas ao vivo é assim mesmo, não tem como fazer diferente, não. Às vezes acontecem esses problemas mesmo. Hoje nós vamos dar continuidade, né, à questão de batalha espiritual. Eu quero apenas deixar um aviso para vocês. Semana que vem, amados, eu vou estar tirando uma semana de folga, tá bom? Estou merecida, glórias a Deus. A gente vai para o Nordeste, vai para Pernambuco e vai ficar lá por uma semana. O que eu vou fazer? Eu não vou ter a aula online, mas eu vou lançar para vocês na segunda-feira de manhã cedo. Vocês não precisam estar 5 horas da manhã acordados, graças a Deus, né? Mas eu vou lançar para vocês 5 horas da manhã, está programado um vídeo para vocês que eu vou gravar e vou deixar pronto. Como eu vou estar num lugar que nem sempre eu consigo internet lá, então provavelmente eu não vou arriscar, tá certo? Eu não vou arriscar de repente, tendo dificuldade de estar no horário certo com vocês. Se eu tivesse certeza, eu estaria com certeza 5 horas da manhã, apesar de tudo, apesar de estar de folga, mas eu estaria com vocês, a matéria já está pronta. Mas como não é possível eu ter certeza se eu vou ter o computador liberado com internet para vocês, eu prefiro deixar gravado na próxima semana uma continuação dessa aula que nós vamos dar continuidade hoje já, né? E vamos, então, manter esse processo para a próxima semana. Bom, então sejam bem-vindos a todos, que o Senhor possa abençoar a todos, e nós cremos na bondade do Senhor, e vamos começar então a falar sobre batalha espiritual, na verdade a continuidade, né? Efésios capítulo 6, aliás, 3 versículos, vamos fazer uso aqui, né? Bastantes conhecidos de vocês, tá certo? Versículos 10, 11, 12. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja bem, vamos até aqui o verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas os principados, potestades, príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que esse versículo, como que eu poderia, talvez, descrever esse versículo de uma outra forma? Tá bom? Eu poderia falar com você e escrever esse versículo de uma forma diferente. Eu poderia falar assim, olha, nossa luta, ela não é direta contra o que é físico, mas é uma luta face a face contra as forças espirituais do mal. Isso é o que Paulo quis dizer aqui. E o que a palavra nos diz? Que nós não temos que lutar. Ou seja, para nós temos que entender, amados, que nós estamos falando de pessoas que estão em Cristo. Quando nós falamos de libertação, nós falamos de coisas espirituais, nós temos que entender que essas coisas são discernidas por pessoas espirituais. Discernir é o quê? É separar.
É você pegar naquele montante, por exemplo, você pega um monte de feijão, por exemplo, você vai discernir, você vai catar aquele feijão, separar a palha, as pedras, a sujeira do feijão. É separar. Então, nós temos que entender, ou seja, que para nós, a luta vai começar no reino espiritual. Não é assim para as pessoas que não estão em Cristo, porque nas pessoas que não estão em Cristo, a maioria, eu estou falando a maioria, ela não tem consciência desse mundo espiritual, da forma que nós temos. Na verdade, bem é que a maioria dos nossos amados irmãos da nossa igreja também não tem consciência das coisas espirituais. Isso é verdade. E então a gente tem que entender, amados. Então Paulo ele faz uma advertência para nós, para que nós possamos lutar, para que nós possamos combater, para que nós possamos pelejar, mas ele faz uma advertência de uma forma a que possa entender que nós temos uma briga não com situações espirituais, não, perdão, com não situações físicas, mas com situações espirituais. E as situações espirituais são aquelas a quais nós vamos nos confrontar todo dia. Então, a nossa luta não é carnal, a nossa luta é contra seres espirituais. E para nós, outras versões falam assim, para nós, e quando Paulo fala para nós, quer dizer que é para os crentes. Nós estamos numa grande dificuldade de falar isso, porque muitas pessoas, por exemplo, elas vêm nos procurar para procurar fazer libertação. Aí eu procuro saber, libertação em quem? No meu sobrinho, no meu filho, no meu marido, na minha esposa, na minha mãe, no meu pai. Tá, eles são evangélicos? Não. Então, queridos, não se faz libertação em quem não é crente, para começar por aí, tá certo? A gente tem que entender que o processo de libertação é para quem é crente. Da mesma forma, a batalha espiritual é para os crentes. E Paulo adverte muito claramente que a batalha espiritual para nós é uma briga face a face contra seres espirituais. Então, além disso, nós temos que entender que é uma luta face a face, voltando. Ou seja, não é uma luta que não é uma luta muito distante. Principalmente na Primeira, também na Segunda Guerra Mundial, já em menor grau, havia muita, mas na Primeira, em essência, basicamente, né, a Primeira Guerra Mundial foi caracterizada por uma guerra de trincheiras, né? Eles cavavam buracos e iam dois exércitos, cavavam buracos, que eram as trincheiras, iam atirando um no outro até destruir e avançar sobre o outro exército. Então, a partir do momento que eles avançavam um pouco, eles procuravam um outro buraco mais perto, um outro buraco, e assim eles iam avançando pouco a pouco. Nessa, morriam milhares e milhares de pessoas ali naquelas batalhas. A nossa briga é muito assim. Quando chegava entre os soldados a situação em que acabava a munição, ou se não, acabavam os recursos de lutar à distância, eles tinham o que eles falavam de guerra, era uma guerra que todo soldado tenta evitar, que é a guerra corpo a corpo. Então, eles tinham uma guerra de baioneta, ou seja, eles pegavam uma baioneta, que é uma pequena adaga, dependendo do tamanho, né? Pode ter, às vezes, até grande, e eles cravavam isso no rifle ou na pistola, e ali eles iam até o campo inimigo para confrontar face a face. É esse tipo de combate que nós combatemos. E você tem que entender isso. E muitas vezes você vai se ver com coisas espirituais. Queridos, eu estou falando aqui com pessoas que vivem num mundo cibernético, numa era cibernética, numa era espacial que as pessoas estão falando aí em fazer mineração de ouro, de minérios importantes em asteroides.
E quando eu vejo falar nisso, é muito difícil para quem não é espiritual crer. E a gente tem que entender, e isso tem que ser muito marcado para nós, e nós precisamos estar muito atentos que essa guerra continua sendo espiritual, apesar de nós falarmos de tanta tecnologia. Quem diria, irmãos, e quem dera que alguns anos atrás, ontem nós estávamos na nossa igreja aqui na cidade de Vila Velha, aqui do lado, e o ministrante, nosso irmão evangelista Vinícius, estava ministrando e lembrando, ele é mais jovem, né, do que nós, ele falando que quando começou o ministério dele, ele tinha um dicionário surradinho e uma Bíblia apenas. Eu falei assim, meu Deus, quando eu comecei o meu, não que eu sou tão mais velho assim, né? Eu falei assim, quem dera se eu tivesse um dicionário também, porque naquela época a gente só tinha a Bíblia mesmo. E hoje nós temos uma série de recursos tão vasta que você fica indignado que às vezes as pessoas ainda elas ainda não se saciam com os recursos. Por quê? Você com esse celularzinho, com esse aparelhinho que você tem nas mãos, você em alguns segundos você consegue acessar qualquer informação. Certo ou errado, mas você consegue acessar qualquer informação. E isso tem sido muito frustrante, às vezes, para as pessoas. Então, nós estamos numa era, querido, que, por exemplo, você quer saber de hermenêutica. O que é hermenêutica, pastor? Celular. Pastor, o que são coisas, vamos dizer assim, o que é soterologia? Pega o celular. Antigamente não, antigamente a gente tinha uma luta tremenda. Quando nós conseguimos um livro nas mãos, era um feito. E nós pegávamos esse livro, eu tenho livros aqui em casa que eu li tanto, que o livro se esfacelou completamente. Então, hoje em dia, nós temos muito conhecimento em mãos, tá certo? Nós temos muitas coisas em mãos, que muitas vezes, irmãos, pode levar as pessoas até a fracassar no seu objetivo. Porque, por exemplo, se você tem uma ou duas coisas para escolher, é uma coisa. Agora, se você tem centenas de coisas para escolher uma, você dificilmente vai saber o que vai escolher. Então, quanto mais opções, mais frustrada é essa geração. E a gente tem que entender isso. E é nesse tempo que nós temos que entender que a batalha espiritual continua. E quando a gente fala de batalha espiritual, a gente tem que falar de coisas doidas. Ontem o povo começou a fazer pergunta aqui para mim, começou a fazer pergunta no final de semana, na verdade. Final de semana, mas é um tempo que a gente fica muito assoberbado de atividade. Eu procuro respeitar o meu Shabá. A partir das 18 horas da sexta-feira até o outro dia, às 18 horas, eu procuro respeitar o meu Shabá. Então, nesse tempo, eu procuro não atender, eu respeito e cuido da minha família, eu faço coisas da minha casa, eu cuido das coisas relacionadas à minha família. Porém, quando chega no sábado, 18 horas, a gente começa de novo, emendar. E aí é domingo o dia todo, e assim a gente já está ligado desde ontem também. E domingo é um dia mais apertado para o pastor mesmo. Quando chega na sexta-feira, nós já estamos bem cansados. Mas entenda que as pessoas começaram a perguntar sobre a questão de comida. Aí foram levantar o irmão Raoni, ele levanta, faz uma pergunta sobre questão de comida, eu respondo. E com isso a gente começa a entender uma questão espiritual muito forte, para você entender como que é a base espiritual disso. Quando você fala sobre comida, e a gente tem que entender essa questão, e olha como que é a revelação, como que funciona essa revelação. E eu vou falar essa chave aqui, eu não vi escrito em lugar nenhum até hoje, tá? Essa revelação eu não vi escrita em lugar nenhum até hoje. Então, se eu fosse você, depois o vídeo vai estar aí, depois você anotado para você. Mas guarda na sua alma essa revelação, que foi uma revelação que o Senhor nos deu.
Isso foi há alguns anos atrás, fala muitos anos, parece que a gente tem aí uns 200 anos de idade, né? Mas não é assim, não. A gente estava conversando, a gente estava numa churrascaria, estava eu, a pastora, nós levamos um pastor que ministrou aqui o nosso ministério para jantar, e nós estávamos na churrascaria, e esse pastor é uma pessoa muito espiritual, e ele levanta um questionamento que isso me intrigou, e eu entrei em oração sobre isso. E ele perguntou assim, por que os demônios, eles exigem que os homens, eles comam carnes sacrificadas, ou mesmo carnes, às vezes, pútridas, ou às vezes até carnes humanas pútridas. E quanto maior o nível de endemoniamento da pessoa, de comprometimento no reino das trevas, mais são os pactos que a pessoa faz. Maiores são os pactos que a pessoa faz. E eu comecei a questionar isso. Quando eu comecei a questionar isso, mas eu entrei em oração, eu falei, Senhor, por quê? Por quê? Porque o demônio, literalmente, é um ser espiritual. O alimento é um elemento físico. E a pergunta era, por que o demônio faz com que o homem ele coma aquilo ou beba determinadas bebidas, às vezes sangue e outras coisas, e ele tenha que acessar, então, através disso, ele possa acessar esse alimento. Será que o demônio precisa desse alimento para se sustentar? A pergunta foi essa. Parece uma pergunta idiota, mas é uma pergunta que a gente tem que entender. Será que o demônio precisa do alimento que o feiticeiro come? E aí eu fui começar a estudar, começar a ler a Bíblia, nesse sentido, começar a buscar. E o Senhor me levou em Levítico, quando falamos das comidas sacrificadas, tá certo? Quando você fala de comidas sacrificadas em Levítico, você vai falar exatamente, de comidas contaminadas, aquilo que se deve, aquilo que não se deve comer. Só que quando você chega no final da lista lá de alimentos, que é uma lista muito clara, tá? É bastante objetiva. Os animais têm que ter unhas fendidas e ruminar. Então, o boi, ele rumina e tem unha fendida, então pode comer. O coelho rumina, mas não tem unha fendida, então não pode comer. Aí os peixes não pode ter couro, tem que ser peixe de escama. Somente os peixes de escama pode comer. Então, dá uma lista de insetos e uma lista de pássaros que não pode comer. Alguns insetos pode comer, por exemplo, o gafanhoto. É liberado. Isso para o tempo da lei. Quando chega o tempo da graça, o Senhor estabelece 3 linhas alimentares. Quais são as 3 linhas alimentares? Que nós não comamos comida sacrificada, que nós não comamos comida sufocada, carne sufocada e sangue. Isso foi cortado no Conselho de Jerusalém em Atos 15. Quando nós olhamos a palavra do Senhor nesse período e observamos isso, nós vamos lá ver em Levítico, em Levítico, deixa eu procurar para você aqui, tá certo? Levítico, eu vou falando enquanto isso, mas a gente vai procurando aqui. Quando a Bíblia fala em Levítico sobre o tipo de comida que se pode comer, ou o tipo de comida que não se pode comer, ele vai falar especificamente sobre o tipo de alimento que o povo de Israel... Só um minutinho aqui. Alimentos...
Senhor trouxe isso aqui agora, Levíticos 11. Levíticos 11. E ele dá uma lista aqui sobre as questões dos animais. Fala sobre os peixes. No versículo 11 do capítulo 11, ele fala assim: Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne, e não comereis e abominareis o seu cadáver. Fala sobre esse tipo de animal, esses tipos de animais, tá? Ele fala justamente sobre isso, sobre uma lei cerimonial em cima desses tipos de animais. E que é uma situação que, além de não poder comer, não pode tocar no cadáver. Tá certo? Vamos continuar aqui. Quando ele chega mais à frente, versículo 43. No versículo 43, olha o que Moisés escreve. Não vos façais abomináveis por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para não seres imundos por eles. A versão original fala o seguinte: para não contaminar a vossa alma. A versão original, ela fala que é possível, através do alimento, se contaminar a alma. Isso aqui é através de uma lei mosaica, tá certo? Isso aqui é uma lei mosaica que Deus estabeleceu na lei. Deus estabeleceu através de Moisés. Mas a ideia é para não ter contaminação na alma, ou seja, o alimento ele tem potencial para abrir portas espirituais para contaminar a sua alma. E eu vou mexer um pouquinho aqui no seu conhecimento. Veja bem, para ser muito sincero com vocês, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de comentar isso de uma forma muito aberta, porque não é todo mundo que crê, mas eu vou abrir para vocês aqui da mentoria. Não conta para ninguém não, tá? Só tá no YouTube. Eu, por exemplo, eu tenho estudado já há alguns anos e eu não creio especificamente nessa forma de tríade humana que nós pregamos, corpo, alma e espírito, tá certo? A minha crença, por quê? Porque, pastor, mas você tirou isso de onde? Isso aqui não é da minha cabeça, não. A gente estuda, a gente trabalha esses estudos, mas o que eu vejo, eu creio na crença dualista. Por que crença dualista? Que nós somos corpo e alma. E esse entendimento dualista é o entendimento bíblico, tá certo? Por quê? Quando você fala no entendimento bíblico, você tem o corpo, a alma, só que o corpo é a parte física. A alma é a parte etérea. Tá certo? O corpo é como se fosse, vamos dizer o seguinte, é como se fosse a roupa de um mergulhador. A alma é a vida. A alma é tudo que dá essência àquela vida. Se um mergulhador ele sai ele sai da sua roupagem, aquela roupa não serve para nada, ela simplesmente decai. E por que eu entendo que exista corpo e alma? E cadê o espírito, pastor? Veja bem, eu entendo e eu vejo isso aí não é entendimento meu, tá certo? O entendimento dualista, tá certo? Que a alma ela é dividida em níveis acessíveis, tá certo? Em que esses níveis eles vão ser abertos entre aspas, vamos entender assim, eles vão ser acessados espiritualmente, entendeu? Mão Sidney quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Quiser abrir o fone, pode abrir.
Não? Se quiser, pode escrever aqui. Se quiser fazer uma pergunta, escreve, pastor, eu quero fazer uma pergunta. Aí seja pergunta aqui, ou você faz pergunta aí ao vivo, porque nós estamos gravando, aí fica gravado, ou senão eu Não, vocês. bom dia, pastor. Desculpe, Oi. é que eu tô novo aqui, eu não sei lidar ainda direito com o Ah, não tem aplicativo. problema não. Tá bom. Deus abençoe. Então, o que acontece? Veja bem, quando você fala em questões relacionadas, então, a, a essa questão dessa alma que se acende, essa ascensão de alma, tá certo? Então, o primeiro nível de alma é o nefesh, que a nossa irmã Ana aqui até falou, que a vida está no sangue. A Bíblia fala do sangue, desse primeiro nível de alma, que nós chamamos de alma, como nefesh. Esse nefesh é a alma no sentido físico, tá certo? No sentido que nós entendemos. Aí alguns pensam assim, a alma é o centro das emoções, pastor. Sim, só que tem uma coisa, eu sinto emoção espiritual também. Eu sinto emoção através do espírito. Então a alma não detém toda a emoção. A alma é o centro da razão, mas eu tenho uma razão espiritual. A minha espiritualidade tem uma razão. Por exemplo, eu creio pela fé que o mundo espiritual está se movimentando à minha volta. Eu posso não ver especificamente, ou pode-se me abrir os olhos para que eu possa ver. Porém, amados, entendam isso. Apesar de eu ver ou não, a minha razão espiritual da minha alma, tá certo? Ela está ativa. Então, onde que está o espírito? Quando as pessoas, por exemplo, e as pessoas falam assim, eu costumo dizer assim, quando eu posso, depois eu vou dar uma aula só sobre alma para vocês, sobre essa perspectiva, tá certo? Estou querendo romper sua fé, querendo fragilizar sua fé, não. Só estou querendo te mostrar uma outra perspectiva, tá bom? Por quê? Porque a gente entende muito melhor. Por exemplo, as pessoas pregam muito por aí que, por exemplo, a pessoa só é reativada no espírito, o espírito está morto enquanto a pessoa não aceita Jesus. E a pessoa, os satanistas, as pessoas todas por aí, elas só podem fazer essas coisas espirituais, entre aspas, através de demônios. Queridos, não é bem assim. A gente vê pessoas aí focando sua espiritualidade de uma forma tão mais forte que nós, e outra coisa, usam de chaves que nós desprezamos. Por exemplo, quando você vai ver para os hindus, por exemplo, os hindus, eles são altamente evocadores de demônios, mas eles são altamente disciplinados. Chaves espirituais. Crente jejua, amados. Sabe quem jejua? Satanista. Satanista jejua tranquilamente 40 dias rindo, porque é cobrado dele, porque nós vivemos naquela vida de graça, de graça, de graça, de graça, de graça, e a gente não recebe. E outra coisa, a gente no mundo espiritual você não recebe nada de graça, a não ser a salvação. Tá certo? No mundo espiritual você não recebe nada de graça. Então, por exemplo, vamos voltar. Então, mas essas pessoas ascendem a níveis espirituais altíssimos. E eu vou falar o seguinte, eu só estou dando essa pestaninha para você aqui, porque até para vocês aqui, porque tem gente já fazendo pergunta difícil. Mas daqui a pouco nós vamos avançar para isso, porque isso aí é libertação hard, tá? A gente vai voltar para isso aqui, batalha espiritual hard. A gente vai voltar um pouquinho os preceitos a partir da próxima aula, porque eu não quero avançar para vocês, além de que vocês possam assimilar. Não adianta você querer pegar uma batalha espiritual hard, que as pessoas ficam muito chocadas, impactadas, elas anseiam por essa batalha espiritual hard, sem saber dar os primeiros passos. O que a própria palavra do Senhor nos fala, né? Se você se cansa correndo, andando com homens a pé, quanto mais correndo a cavalo, com homens que vão a cavalo. Então, a gente tem que andar primeiro, treinar um pouquinho primeiro as bases,
da batalha espiritual para depois avançar. E o povo está querendo avançar, perguntando sobre projeção astral, sobre bruxo, sobre demônio. Eu vou responder para vocês. Mas eu vou só dar essa palhinha para vocês, mas não completa, não vou corresponder isso completamente para vocês, porque isso é cenas do próximos capítulos. Tá certo? Mas isso é batalha espiritual hard. A gente precisa ter um entendimento. Ah, pastor, você está retendo conhecimento? Não, eu quero nivelar a vocês. Por quê? Porque eu sei, por exemplo, que eu tenho pessoas aqui que são pessoas que já estão em nível de batalha espiritual alta. Agora mas eu tenho conhecimento aqui também, porque Deus traz conhecimento pela graça dele e pela revelação do Espírito Santo, e tem pessoas que estão apenas iniciando isso. Então, eu não posso botar soldados de elite para botar soldados que estão em aprendizado. Eu tenho que ensinar a todos e trazer todos no mesmo nível de batalha, mesmo que por um instante, para que daqui a pouco nós todos estejamos no mesmo patamar. Porque se eu jogo uma pessoa que não está apta para aquela batalha, pode ser que eu esteja colocando em risco não somente a vida espiritual dessa pessoa, como também a própria vida física. Porque Satanás não vai ficar quietinho esperando você atacar, não. Ah, o bichinho está se preparando. Nossos irmãos falaram aqui ontem, começaram a falar assim sobre o demônio segue. Demônio segue, sim. Nós estamos falando aqui de coisas espirituais. Demônio segue, sim. Mas como que esse seguir? Veja bem, como que funciona isso espiritualmente? Quem é aluno da FCOI sabe. Já tem estudado isso com a gente há algum tempo. Tá certo? No céu, queridos, nós cremos que tem livros. Isso aí, a palavra do Senhor fala que tem livros, tem o livro da vida no céu. Mas eu creio que quando lá no céu, por exemplo, for fazer a leitura lá do livro, por exemplo, da vida da irmã Andréia, o livro que vai ser aberto vai ser o livro do DNA da Andréia. Por quê? Porque o DNA é onde está escrito toda a história da sua vida. Desde antes de você ser formado, desde quando você foi gerado, e tudo que aconteceu na sua vida. E no DNA vão se estabelecendo marcas espirituais. Por quê? Porque por isso que a gente fala de alma fragmentada. Houve até uma pergunta já essa semana, eu não sei se foi... Não, acho que não foi aluno, não. Se fosse aluno, foram pessoas de fora que perguntaram no YouTube. Marcas espirituais. Essas marcas espirituais, elas... imagina o seguinte, como se fosse um chip. Você tem um chip de uma operadora. Tá certo? Operadora alfa, por exemplo. E essa operadora alfa, esse celular só funciona se ele estiver dentro da área circunscrita por uma antena de captação e uma antena de emissão de ondas, né, que vão captar, que vão ter acesso àquele chip. Tá bom? No caso por exemplo, a pessoa está lá no útero, e entenda o seguinte, o corpo é frágil, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Tá certo? O espírito está pronto. Então, desde lá da alma daquela criança, aquela criança já está sendo ela já está sendo marcada. E aquela criança lá no útero, ela recebe a rejeição. A mãe vê o resultado lá do exame, bendito exame de gravidez. Meu Deus, tenho que tirar. A mãe já lança decretos de morte sobre aquela criança. O pai fala assim, vamos ter que abortar. Nós não estamos preparados para isso. Já lança-se um decreto de morte sobre aquela criança. Então, lá no DNA daquela criança vai se colocar um chip de rejeição naquela idade, seja com 1 semana de vida, 2 semanas de vida,
E no DNA vai ser aquilo vai ser chipado com esse chip de rejeição e com decretos de morte de autoridades espirituais sobre sua vida, pai e mãe. Sim. Ou seja, vai ser chipado. Quando essa criança é chipada, então, a partir do momento que aquela criança vai e, nós, os pais vão, né, ver o coraçãozinho da criança, começa a entender, começa a amar a criança, começa a gostar, desiste da ideia, mas não tem arrependimento, né, tem uma confissão. Por isso que existem as armas da cruz. As pessoas vão, aceitam Jesus e acham que tudo foi pro brejo. Pecadaiada foi toda para o brejo. Não tem uma confissão, não tem um arrependimento. Se arrepende na alma, mas não confessa que os pés da cruz, não pede o sangue de Jesus para descontaminar toda contaminação gerada por palavras, não recolhe aquelas palavras, não cancela aquelas palavras no nome do Cordeiro. Então, a partir daí, o que vai acontecer com aquela criança? Ela é chipada. A partir do momento que ela é chipada, o que vai acontecer? Demônios específicos. Aí, queridos, o Joelson, tá? Não critico quem faz, mas a Josiane também, a gente trata o demônio da seguinte forma. Pastor, é pombagira, é capiroto, é Zé Pilintra, é isso, Veja bem, eu trato o demônio pela ação dele. Então, para mim, pombagira, para mim, é espírito de perversão sexual, independente do nível dele. Zé Pilintra, por exemplo, para mim, são espíritos de vício, independente. Eu não gosto de ficar apelidando, porque cada tem as regionalidades também, então eu não gosto de ficar dando nome para demônio. Eu trato eles como a ação deles. Então, espíritos de vício, espíritos, então por isso fica espírito de perversão sexual, espírito de religiosidade, espírito de loucura, espírito de morte. Então eu trato demônio desse jeito. Joelson, tá certo? Por quê? Porque aí a gente generaliza mais. Eu trato pela ação do demônio. E a partir do momento que a gente trata isso, a gente começa a observar que aquele espírito de morte, de rejeição, começa a seguir aquela criança. Mas ele vai seguindo aquela criança lá dentro do útero, o demônio está lá bonitinho do lado do útero? Não. A criança, ela começa a ser rastreada através daquela marca espiritual no DNA dela, como aquele chip. Se você está aqui, por exemplo, eu estou aqui no meu lugar, eu estou aqui no bairro Taboazeiro, Vitória do Espírito Santo. Aqui eu tenho uma antena em algum lugar aqui perto a mim, que essa antena capta a identidade do meu celular, tá certo? O chip que está dentro do meu celular, na identidade da operadora específica. Se eu saio daqui e vou, por exemplo, que nem semana próxima, nós vamos para Recife semana que vem. Então, quando chegar lá, o meu celular vai ficar perdido porque ele perdeu a antena aqui? Não, a antena também não vai atrás dele. Quando chegar lá, quando eu pisar e por onde eu for, na hora que o avião tocar o solo de Pernambuco, nós vamos receber, então, um rastreamento, um sinal de uma outra antena. Lá eu vou pegar meu Uber, vou para o hotel, quando chegar no hotel, lá eu vou receber o rastreamento de uma outra antena. Assim funciona o rastreamento demoníaco. Entenda isso. Assim funciona o rastreamento demoníaco. Aonde você está, aonde aquela criança for, ela vai crescer dentro do útero, só que o chip vai estar ativo. E aonde ela for, ela vai ser captada, ou seja, vai ser capetada, tá certo? Os demônios vão capetar ela e ela vai ser capetada por aqueles demônios de rejeição. E ali eles vão estar fazendo o quê? Astutas armadilhas contra a vida dela.
aquela criança. O que é que normalmente acontece? Aquela criança já é rejeitada dentro do útero. Daqui a pouco, queridos, ela passa, além de ser rejeitada, logo na primeira infância dela, Satanás, os demônios que a capitam, ou seja, que a seguem espiritualmente, eles veem, passam por determinada situação, eles começam a observar, não, eu tenho que sedimentar naquela criança, além disso, um problema muito mais sério com a autoridade, até outro problema com a autoridade paterna, materna. Então, eu vou distorcer a identidade dela. Então, além disso, vamos aumentar esse nível de endemoniamento através de um abuso sexual. Então, os demônios vão agir no coração de pessoas também, que já são também pessoas, normalmente quem abusa já foi abusado, o abusador já foi abusado, e essas pessoas, todas elas, vão ser também usadas por Satanás, entre aspas, para marcar aquela criança mais vezes. Por quê? Porque aí vai ter uma marca nova. Além da marca da rejeição, vai ter uma marca do abuso sexual e da distorção de identidade. A partir do momento que marcou com a distorção de identidade, marcou com aquela marca nova chamada ali abuso sexual, aquela criança passa a ser confrontada então por demônios da área sexual também. Então, aquela criança, ela passa a ser conhecida. Às vezes, muito no útero, ela já é conhecida. Irmãos, é difícil falar, porque não é todo mundo que crê. Os nossos alunos, eles sabem disso. Mas a gente trabalha há muito tempo, tá certo? A gente trabalha há muito tempo com libertação, e é muito comum a gente ver crianças endemoniadas no útero. Não é incomum crianças endemoniadas no útero. Aí você vê aquele bebezinho bonitinho, todo empacotadinho, lindo, graciosinho, que dá vontade de você morder. Você acha que uma criança dessa não pode ser afligida por demônios? Aí as pessoas falam assim, não, pastor, mas não é inocente. Veja bem, querido, essas crianças estão sendo opressas por demônios. E, às vezes, pelo nível de legalidade dos pais, porque os pais deram legalidade, ela pode chegar a ser, além de ser opressa, ela também passa a ser possessa. Tá certo? Ela passa a viver uma possessão, mesmo inconsciente. Então, amados, nós temos que estar atentos a isso, porque a nossa batalha não é contra a carne, contra sangue. A nossa batalha, como eu falei aqui no início, quem não chegou aqui, chegou depois, a nossa batalha é literalmente espiritual e é uma batalha face a face, é uma batalha de perto, com coisas espirituais, com coisas que vão, muitas vezes, confrontar a nossa realidade física. E a gente tem que entender que é isso mesmo. A gente não vai achar tudo muito bonitinho, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 3 mais 3 é 6, não. A gente vai ver muita coisa louca na batalha espiritual. Algumas pessoas perguntaram essa semana, a nossa irmã Carla, eu acho, perguntou sobre a questão sobre questão de bruxos. Questão de bruxos. Como que os bruxos nos conhecem? Normalmente, queridos, veja bem, quando nós quando somos, nós temos uma identidade física, a mesma identidade física que você tem lá do seu CPF, do seu cartão de identidade, você também tem uma identidade espiritual. E essa identidade espiritual é conhecida nos reinos. Tá certo? Quando você sai, por exemplo, se você sai de um país para o outro, você apresenta o quê? Um passaporte. E esse passaporte identifica para você entrar naquele país. Eles vão te dar um visto. Quando você te dá um visto, você entra no sistema daquele país e eles sabem que você está lá dentro. Você fica lá 1 dia, 2 dias, 10 dias, 1 mês dentro daquele país, ou 1 ano. Quando você sai, aquele visto é revogado e eles identificam que você saiu do país.
Enquanto você não revoga esse visto, eles entendem que você permanece no país a qual você está. Então, assim funciona o mundo espiritual. Ninguém vai ficar lá. O país, por exemplo, você vai lá para Londres, por exemplo, como uma Carmen está lá em Londres agora, conosco aqui. Assim, eu vou lá para Londres lá visitar a irmã Carmen. Enquanto eu estiver em Londres, o governo inglês vai saber pelo computadorzinho deles, pelo registro de imigração, que o Joelson está em Londres. Só que ninguém vai ficar me seguindo. Eles não vão botar um policial na minha porta. E nem um drone voando no meu pescoço para identificar. Eu não vou ficar sob vigilância via satélite, mas eles sabem que eu estou lá porque eles viram o meu documento. E acontece muitas vezes essa questão de identificação no mundo espiritual. Não sei se vocês lembram dos filhos de Seva. Eles entraram, foram expulsar um demônio, foram expulsar um homem, os 7 homens foram expulsar um demônio de uma pessoa, e esse demônio virou-se para eles e falou assim: olha, se expulsar dessa forma, eu vos expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. Olha o que o demônio abusadinho falou. Eu conheço a Jesus e eu bem conheço a Paulo, mas quem são vocês? Outra pergunta. Qual a identidade no mundo espiritual vocês têm que vocês acham que tem autoridade para expulsar a gente daqui? E o demoniado deu uma surra, deu um pau naqueles 7 homens, irmãos, que eles ficaram envergonhados. A questão é que quando a pessoa ela é marcada com isso, ela é marcada com esses chips, às vezes desde a concepção, ela passa a ser perseguida. Agora, por exemplo, você fala sobre questão de nível espiritual de bruxo, que a batalha contra a bruxa é diferente. Eu não vou falar isso aqui agora, que a gente vai falar no nível hard, tá bom? A gente não vai começar, a gente vai nivelar vocês agora, mas eu vou só dar uma palhinha para vocês. O que acontece? Quando você vai falar aqui no nível de batalha espiritual com bruxo, você não está falando de batalha espiritual com demônio. Batalha espiritual com demônio, ele tem que sair com o nome de Jesus. Tá certo? Como que os demônios te conhecem? Através de chips espirituais. Eu já falei aqui, através de marcas espirituais que vão estar no seu DNA. Então, essas marcas, o demônio vai te captar, vai te capetar, aonde você estiver, e você vai. E os demônios específicos. Se é rejeição, os demônios de rejeição, nossa irmã Maria está falando aqui, foi concebido em bastardia. E ainda foi feita uma proposta de aborto. Então, querida, nesse ponto aí, esses demônios, eles desde do ventre, eles vão procurar te captar. Eles vão procurar buscar você. E eles, por onde você for, e você começa a perceber, aí você vai. Isso aí é um princípio de libertação. Por isso que libertação é para crente. Tá certo? Desde que você começa a levantar batalha espiritual, você vai começar também a observar que dentro da sua vida espiritual, várias coisas começaram a acontecer nesse nível de bastardia, nesse nível de rejeição. Eu vou só dar uma dica aqui, por exemplo. Provavelmente, irmã Maria, você é uma pessoa e foi uma pessoa que era meio difícil de se encaixar nos lugares onde você se encontrava. Igreja, às vezes assim, aquela pessoa que, por mais que estivesse bem, chegava um certo momento no relacionamento, na situação que parece que você parece que não encaixava, parece que não fluía. Eu estou certo ou a senhora pode me corrigir? Viu? Nunca teve amigos. Isso é sinal de bastardia. De não se encaixar. Não conseguir se encaixar. E isso faz parte da libertação. Por isso que a gente que
Mas isso é coisa da escola, então a gente tem uma base. Por isso, quando as pessoas chegam na escola, por exemplo, às vezes a pessoa quer estudar o último nível de batalha espiritual. Não adianta ela estudar batalha espiritual se ela não conhece padrão de aconselhamento, que é o nível 1. Entendeu? Que ela fala lá sobre rejeição, se ela não conhece raiz de rejeição, raiz de depressão, se ela não conhece isso, não adianta ela ir lá para a batalha espiritual. Então, por isso que a gente faz no curso uma carreata, entendeu? Então, assim, você que não é aluno da escola, procura a Claudinha aí, e você vai estar acessando esse conhecimento também. Aqui a gente tá mais na parte de mentoria, de ajudar vocês a romperem. Entendeu? A gente não tem muito essa funcionalidade de escola aqui, apesar de eu sempre procurar fazer as coisas bem didáticas, por isso que eu estou fazendo essa sequência, tá certo? Para vocês não se perderem. Então, como que funciona essa questão dos bruxos? O bruxo, ele não é um demônio, ele é uma pessoa e ele passa a identificar você. Normalmente, ele passa a identificar você principalmente, pode ser por outras situações também, mas principalmente por duas situações. Ou você está incomodando a situação dele, tá certo? Incomodando às vezes o ambiente, o território que ele está, principalmente em igrejas apostólicas, acontece muito isso, de a pessoa está lá, às vezes a igreja, por menorzinha que seja, a igreja está incomodando ali os trabalhos espirituais daquela região. Aí, a partir do momento que ele começa a incomodar, o bruxo sabe. Então, ele vai fazer uma pergunta para o demônio: o que é que está acontecendo? Aí o demônio vai responder para ele: não, é porque a Graça está aqui orando e aqui na região tem a igreja lá a igreja da irmã Catiane lá, que tá, da pastora Catiane, que está lá no meio, que está atrapalhando os trabalhos. Então, ela vai te identificar. A partir do momento que ela vai te identificar, por quê? Porque você está fazendo um distúrbio espiritual no território dele. Ou se não, por comando satânico. Às vezes o bruxo não te conhece especificamente, ele não é do seu território, mas às vezes por comando satânico, dependendo do nível de espiritualidade que você está, vão se levantar bruxos em outros lugares que vão falar o teu nome. E vão falar o teu nome e vão te indicar. Ou seja, o bruxo, assim como os demônios, eles não são oniscientes, eles não sabem. Mas eles vão acessar a você através dessa abertura espiritual que é lhes dada, tá certo? Então, os demônios vão falar assim: olha, eu quero que você vá lá, perturbe a Ana. Então, a Ana está se levantando contra o reino de Satanás. Então, você tem que levantar. E levanta os soldados deles, que eles vão fazer, queridos, aí eles vão fazer lambança. Imagina um povo que não tem pena de jejuar, não tem pena de pagar preço, não tem pena de lutar espiritualmente para derrotar, nas batalhas dele, não. Entendeu? Então, o que acontece? Mano está perguntando aqui sobre questões sobre bruxos. Pode ser bruxos de ataque. Mas no meu caso, eu vou em lugares e algumas pessoas me rejeitam espiritualmente. Não conseguem nem olhar para mim. Dependendo do ambiente, não consigo nem me atender. Veja bem, pode ser bruxo, pode ser influência espiritual. Porque aquela questão, vamos dizer assim, você já tem dentro de você uma rejeição. Isso aí foi plantada provavelmente no ventre. Então, você tem um chip de rejeição dentro de você, ativo no seu DNA. Isso vai ser atacado, isso vai ser captado aonde você for. E às vezes na fila do banco, você está lá na fila do banco e, por exemplo, o caixa vai te desprezar. Ou seja, simplesmente, vamos botar um exemplo bem esdrúxulo aqui para você. O caixa do banco vai te desprezar. Ele vai te desprezar porque ele é o cara ruim, porque ele é bruxo, porque é o bruxo de cor? Não. Porque os demônios ali estão te captando, eles vão levar que aquela pessoa te menospreze. Por quê? Porque eles querem manter a ação naquele chip. Por isso, queridos, que você tem que entender o seguinte:
Ah, eu sou amada, eu sou querida, o Senhor me ama. Você tem que entender, você tem que mudar o chip, você tem que quebrar esse chip, tá certo? Mas quem quebra esse chip? Sou eu, pastor, que eu quebro esse chip? Não. Quem quebra o chip, a gente vai falar futuramente nisso, é o próprio Cristo. Então, Cristo tem que quebrar esse chip que marca você, tá certo? E a partir do momento que ele quebra esse chip, essa marca espiritual é rompida e você não passa a ser mais captada pelos espíritos de rejeição. Como que eu vou quebrar esse chip? Através da cruz. O problema é que às vezes a gente não entende esse caminho. Quem pode quebrar o chip não sou eu, não é você. É a cruz, é o sangue do Cordeiro. Então, Jesus, ele vai quebrar esse chip, destruir esse chip ao qual você é captado, de rejeição, por exemplo, esse chip mamariar de bastardia na sua vida. Então, você vai ter que passar isso pela cruz. Aí, depois, a gente pode estar te orientando como a gente vai passar isso pela cruz. Jesus vai quebrar esse chip e vai colocar o sangue dele ali. A partir desse momento, Jesus vai colocar uma marca, que não é uma marca mais desse chip espiritual de bastardia, desse chip de rejeição, mas é uma marca espiritual de Cristo. Aí vem o que Paulo diz, que ninguém me atormente, ou seja, demônios, vocês não podem me atormentar em mim mais, porque eu já não carrego vossos chips, eu carrego em mim as marcas de Cristo. Então, no seu DNA, vão ter marcas de Cristo. Aleluia! Nós temos que orar, a Ana está falando aqui, nós temos que orar para que o Senhor venha quebrar esse chip. Nós precisamos, porque quem tem o poder, quem é digno de quebrar os selos, é o Senhor. E nós estamos falando de um selo espiritual no nosso DNA. E a partir do momento desse selo espiritual vai ser quebrado por Cristo, aí então, querido, ele vai retirar esse chip. Mas para isso nós temos que entrar pela cruz. Por isso que todo processo é cruz. É cruz. Então a gente tem que entrar pelo arrependimento. Às vezes a gente tem que entrar por confissão, às vezes tem que fazer renúncias, às vezes a gente tem que procurar perdoar, porque tem perdões, por exemplo, falta de perdão, por exemplo, que impede da gente ser abençoado. Às vezes a bênção em nós é retida porque nós não conseguimos perdoar alguém. Então, nós precisamos gerar o perdão sobre aquilo. Então, pastor, eu perdoo mais, esse mais, pontinho, acabou com o seu perdão. Sinto dizer. Aí você acaba não perdoando verdadeiramente. Então, queridos, a gente tem que entender isso. Esse chip, ele só vai ser quebrado através de Cristo. Nós vamos voltar. Então, os bruxos, eles vão te captar não porque eles são espirituais, mas eles são criaturas, eles são pessoas físicas. Qual a diferença de uma perseguição por bruxo de uma perseguição por um ser espiritual? É que eu não expulso bruxo. Eu não consigo falar assim, sai bruxo em nome de Jesus. Eu não faço isso. Tá certo? Por quê? Porque o bruxo, ele tem livre-arbítrio. Ele tem o livre-arbítrio com ele, do mesmo livre-arbítrio que você tem. Os demônios não. Os demônios, eles têm que sair, porque eles têm que obedecer ao nome de Cristo. Então, como que vai ser a guerra com bruxos? A guerra com bruxos é uma guerra indireta. Então, o que você vai fazer? Você vai repreender aos demônios e expulsar os demônios que permitem que os bruxos façam esse rastreamento. Então, e você vai destruir toda a obra, porque o bruxo vai fazer o quê? O bruxo nada mais vai fazer que a obra de Satanás, que Satanás quer que ele faça. E daí vai fazer pactos, vai fazer rastreios, ele vai te vigiar, muitas vezes ele vai fazer projeção astral apenas para te vigiar, para entender o que está acontecendo.
às vezes para ir te amaldiçoando, às vezes para ele te sugestionar alguma coisa na cabeça. Então, por exemplo, mas ele tem aqui, a irmã está falando aqui que tem, a irmã Carmen está falando que tem já vi corvo orando, vi corvo, coruja olhando para a gente. Irmãos, isso é muito comum no reino espiritual. Por isso que é difícil de pessoas crerem nisso, quando a gente fala nisso. Às vezes tem pessoas que falam assim, pastor, na época do iPhone, eu vou crer em coruja? Vigiando, irmão, isso é muito mais comum do que a gente pensa. A gente tem que ter a convicção que a nossa guerra é espiritual e é frente a frente. A gente está face a face com o inimigo. Então, a gente tem que entender que a gente tem que começar a entender. E outra coisa, ó, vou preparar um negócio para vocês aqui e sinto dizer o pessoal da mentoria. Essa semana o Senhor já começou a trazer para mim, entendeu? Semana não, desde 2 semanas disso, desde que eu comecei a mentoria, eu comecei a uma pressão e um cansaço inexplicável. Um cansaço inexplicável. Aí eu comecei a orar sobre isso. Senhor, cansaço é esse, cansaço é esse, cansaço é esse. E o Senhor começou a nos trazer que é por conta da mentoria. Tá certo? Por quê? Porque eu estou entrando em guerras com vocês. Às vezes eu estou aqui em casa, eu sei que muitas pessoas da mentoria nos procuram, muitas pessoas não nos procuram, mas mesmo assim, procurando ou não, eu estou em batalha por todos vocês. E junto com todos vocês. Então a gente está numa batalha. A gente está batalhando. E são pessoas de vários níveis aqui. São pastores, profetas, apóstolos, tem pessoas aqui que nunca conseguiram se firmar no evangelho ainda, mas temos pessoas em todos os níveis aqui. Em tudo isso, todos vocês, queridos, nós estamos numa mesma batalha. Então, eu estou tendo que me calçar um pouco para poder combater sobre isso, porque eu entendo que o confronto tem sido tão violento, tem horas, que nós temos tido vários desgastes mesmo por causa das colisões. Então, nós temos que continuar em jejum, pastor. Obrigado, meu caro. Bota o povo para ficar com fome por mim. É isso aí. É verdade. Sabe por quê, queridos? Porque a luta é espiritual. A luta é espiritual. A luta não é física. E a gente tem que entender isso. É esse ponto que a gente tem, esse ponto termo. Nós somos, às vezes a gente tem medo de ser taxado. A gente não pode ter medo de ser taxado de ser uma igreja mística, porque nós somos místicos, nós estamos falando de coisas espirituais. A gente não pode ser misticista, né? Aquela pessoa que o galho de seco caiu ali e Satanás levantou um voo aqui. Não, calma, pode até ser. Irmãos, eu olho, às vezes eu estou na minha casa, às vezes, por exemplo, como várias vezes aconteceu, eu estar subindo a minha escada de casa e encontrar alguma coisa no pé da minha escada que parece ser lixo, eu olho e repreendo. Eu não sei se aquilo foi lançado ali ou se aquilo caiu. Já vi sal na porta da minha casa, entre outras coisas. Entendeu? Então, assim, então eu não sei se aquilo foi, há um tempo atrás, querido, começou a aparecer dezenas de guimbas de cigarro na porta, na minha casa. E ninguém fume na casa embaixo. Então, eu falei assim, tem alguma coisa. Eu comecei a orar. Então, essas coisas, querido, a gente tem que começar a perceber e a gente tem que começar a ser perceptivo quanto a isso. Não ficar pensando naquele sentido assim de intimidação. Porque tem gente que já preocupa, que tem um bruxo, não sei o quê, Satanás está furioso contra a igreja. Glória a Deus, irmão, que Satanás está furioso. Seria terrível se ele estivesse aplaudindo essa mentoria às 5 horas da manhã, né? Satanás no inferno, que bom, tá aquele monte de bobo lá fazendo mentoria. Não. Você acha que nós não estamos sendo rastreados agora? Estamos sendo rastreados agora. Com certeza. Por isso, antes de nós começarmos aqui, eu peço ao Senhor que o Senhor deixe os inimigos cegos e surdos.
Aí, queridos, aí eles não vão conseguir nos enxergar, porque isso aqui é coisa muito séria. Eu estou armando vocês dentro da nossa própria pouca força, mas eu estou procurando armar vocês, entendeu? Esses dias fui levado numa cidade bruxa, num sonho, e elas voavam com vassoura. Sim, projeção astral. A vassoura de bruxa é a projeção astral, tá certo? Oh meu Deus, esqueci o nome técnico agora, mas é a projeção astral. Muitas bruxas fazem projeção astral, e essa situação de estar vigiando é projeção astral. Por isso, cuidado com o que entra na sua casa através da televisão. Amados, tem muita coisa, às vezes, por exemplo, tem muitas séries que entram, o povo está na frente da televisão assistindo série. Queridos, essas semanas passadas aí, o pastor estava assistindo uma série que você olhasse, não tem nada a ver. Era uma série sobre crime, mas é uma série assim, investigativa, muito legal até, falar sobre mexer assim, com coisas de tribunal, coisas de crime, mas nada muito violento também, entendeu? Porque a gente evita coisas que muito violência dentro de casa. Mas a gente estava assistindo uma série muito, assim, muito interessante aqui em casa. Amado, daqui a pouco começou a quebrar as coisas. Quebrar coisas do nada. Coisas importantes dentro de casa. Entendeu? E nós começamos a pensar assim, não, está acontecendo alguma coisa. Então, vamos ver a série. Só que a série era toda fragmentada de homossexualismo. Dentro da série, cada capítulo tinha um ponto específico de homossexualismo. E colocando o homossexualismo como, assim, era até aquelas cenas desmedidas. Não tinha nada a ver com o texto da série, com a série, não tinha nada a ver não contribuía com nada com a história, mas tinha aquela questão do homossexualismo ali impregnado, enraizado. Todo capítulo praticamente tinha isso. E eu olhei e falei assim, não, nós temos que tirar isso. E paramos de assistir, pedimos o Senhor para nos purificar, nos descontaminamos. Outra coisa, todas as vezes que nós temos contato com as pessoas, eu estou aqui com vocês agora, a partir do momento que eu estou com vocês agora, eu estou tendo contato com vocês, tá certo? E eu recebo marcas espirituais de vocês, e vocês recebem marcas espirituais de mim. A partir do momento que eu me desligo aqui agora, eu peço ao Senhor, eu subo pela cruz e me apresento diante do Senhor e devolvo para vocês todas as marcas espirituais que eu recebi de vocês e eu peço para tomar de volta todas as marcas espirituais também purificadas que eu deixei na vida de vocês. Tá certo? A obra já está realizada. Mas as marcas genéticas, elas têm que ser devolvidas. Tá certo? Porque essa é a minha essência. E eu devolvo as de vocês, porque eu quero que vocês fiquem com a herança de vocês para lá. Sinto muito dizer. Tá certo? Vocês ficam com os problemas de vocês para lá, que eu já tenho os meus. Mas a gente está batalhando junto aqui, cada um está dentro da sua batalha. A gente está batalhando pelo reino. Mas, em nome de Jesus, queridos, nós estamos juntos numa batalha, entendendo que vocês todos têm marcas espirituais que nos influenciam. Essa semana eu estava conversando com uma irmã que ela é esteticista, ela tem uma clínica de estética e ela trabalha com manipulação. Pegar mesmo. Dedo, querido, dedos são antenas de captação. Depois eu explico para vocês isso. Isso tem base no hebraico, tá? O dedo, no hebraico, tem é uma antena de captação. Por isso que eu vou explicar isso depois, nem dá tempo de explicar isso hoje. Mas por isso que você pega a benção assim, por isso que você ministra a benção assim, por isso que você impõe a mão. Porque os dedos captam e também eles amplificam. Na hora que, por exemplo, eu vou ministrar a benção, eu coloco as mãos aqui à altura da minha boca, como pastor, com o início, eu estou amplificando a bênção sobre o povo. Isso aí é importante, a gente tem que entender isso. Isso é uma base espiritual que nós temos que entender. Então, onde nós entramos, que tem conta, a Ana, por exemplo, trabalha com mãos. É contato. Então, todas as vezes, terminou seu dia, terminou cada cliente, amado, você vai lá, Senhor, eu me desligo espiritualmente dessas pessoas, eu devolvo todas as marcas espirituais para ela e tomo as minhas purificadas pelo sangue do Cordeiro. Você tem que tomar suas marcas purificadas também, não adianta só você devolver. Você tem que tomar suas purificadas pelo sangue do Cordeiro também.
Então, queridos, é mais ou menos assim que funciona. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas eu já respondi o que o pessoal está querendo saber sobre bruxo. Tá certo? Os bruxos vão ver por comando, ou se não, porque você está tendo alguma interferência no trabalho deles. E eles vão chegar, eles vão lançar ataque sobre você. Mas o ataque deles tem que ser indireto. Você não vai lançar ataque sobre eles. Você vai lançar ataque sobre os demônios que estão trabalhando na vida deles. Então, você vai, por exemplo, amarrar, por exemplo, um bruxo de projeção astral. Você não vai, sai daqui, bruxo, em nome de Jesus. Não. Você amarra todos os demônios que permitem que aquele bruxo saia em projeção astral. Fora isso, você vai fazer o quê? Peça ao Senhor para trazer um muro de fogo em volta da tua casa ou do ambiente onde você está. Primeiro, você ora pedindo, repreendendo o demônio, expulsando o demônio, tá certo? Aquele demônio que permite, sabe por quê? Porque aí o bruxo ele tem que sair da projeção astral e tem que voltar. E depois você clama pelo muro de fogo. Aí ele não pode voltar. Porque se você clamar pelo muro de fogo, com o bruxo dentro, é capaz de você matar o bruxo. É possível. Tá certo? Você matar o bruxo, porque ele não vai conseguir sair. E o Senhor colocando um muro de fogo onde você está. Por quê? Porque cada bruxo, dependendo do nível espiritual que ele está lá, de consagração, de pacto que ele tem um tempo para ficar fora do corpo. Ele não pode ficar de eterno fora do corpo. Consome muito dele ele ficar fora do corpo. Então, ele tem um tempo específico. Pastor, quanto tempo? Não sei, queridos. Aí também vocês querem saber demais. Então, mas quanto mais o nível, mais tempo ele pode ficar fora do corpo. Mas, porém, os de alto nível, eles podem ficar mais tempo fora do corpo, fazer mais tempo em projeção, só que tem uma coisa, se você os prende dentro de um muro de fogo, eles não conseguem sair. E se passar muito do tempo deles terem que retornar para o corpo deles, é capaz de eles morrerem. É possível que eles morram fisicamente. Por isso a gente tem que ter entendimento. Então, normalmente eu expulso, eu amarro aquele demônio, então aquele bruxo tem que voltar e depois eu coloco um muro de fogo. Ou eu peço, Senhor, manda os teus anjos aqui, assim como foi com Elias, o Senhor cega todos os inimigos aqui. Cega e surda. Traz o seu brilho da tua glória aqui, queridos. Fica todo mundo cego e surdo. Às vezes eles vão ter que ficar ali, mas cegos e surdos. Então, amados, são várias formas de combater. Mas você nunca vai expulsar. A chave é que você não vai conseguir expulsar um bruxo. Em nome de Jesus. Tá certo? Ah, pastor, que o nome de Jesus não tem poder? Não, não é isso. O nome de Jesus continua poderoso, sempre poderoso. Mas o bruxo, ele tem livre-arbítrio para não respeitar o nome de Jesus. Pastor, porque se eu visitar uma pessoa na madrugada, eu sonho com o espírito que age na vida dela. Você visita uma pessoa na madrugada, como assim? Você sonha com a pessoa? Eu não entendi. Isso, você sonha com a pessoa, né? Você sonha com a pessoa. Às vezes pode ser uma revelação que Deus está trazendo para você, tá certo? Queridos, pastor, mas nós podemos sair do corpo, fazer projeção astral? Sim. Só que a gente chama de outro jeito, a gente chama de arrebatamento de espírito. Então, qual a diferença do bruxo que faz projeção astral para nós? Tudo na nossa vida, irmãos, é feito através do Espírito Santo. Quem vai te arrebatar é o Espírito. Quem vai abrir sua visão espiritual é o Espírito. Irmãos, cuidado e muito cuidado com essas pessoas que fiquem dizendo que vão orar por você para abrir sua visão espiritual. Cuidado.
Isso aí eu vou falar posteriormente, mas eu já estou dando essa dica para você. Irmãos, vem cá que eu vou orar por você para abrir sua visão, para abrir seu olho espiritual. Queridos, cuidado. Irmãos, não façam isso. Tá certo? Quem vai te levar à revelação é o Espírito Santo. E essa revelação é dada através do Espírito Santo e através de esforço, ou seja, através das patentes espirituais que você vai alcançar. Tá certo? Então, o que acontece? Então, esse nível de revelação, tanto de visão espiritual, quanto de busca, tanto de o Senhor até te fazer um arrebatamento de espírito, o Senhor pode fazer esse arrebatamento de espírito em você, mas nunca busque isso no sentido assim, eu vou ali porque tem uma pessoa que tem uma patente espiritual para colocar a mão na minha testa, principalmente selar isso aqui, ó. Pessoas que colocam a mão aqui. Por quê? Porque aqui é a região do terceiro olho da glândula pineal. Eu tenho um vídeo lá que fala sobre... Tem 2 vídeos que falam sobre glândula pineal. Essa glândula pineal tem que ser selada pelo sangue de Cristo. Tá certo? Ela tem que ser selada pelo sangue de Cristo. Por quê? Que ela tem que ser selada pelo sangue de Cristo? Porque a glândula pineal, ela é um portal, ela traz visões mesmo. E tem muitas pessoas querendo ativar a glândula pineal de pessoas. Tá certo? Isso, queridos, a gente tem que entender que quem pode ativar vamos botar esses poderes espirituais na sua vida é o Espírito Santo. Não é você. Tá certo? Nós temos que botar isso tem que ser muito assertivo para a gente. A gente nunca pode chegar e falar assim, não, eu vou expandir a minha mente. Não, quem vai te levar a uma expansão mental é o Espírito Santo. É ele que te leva, é ele que te eleva. Nós apenas estamos sendo selados através disso para isso. Tá certo? Tem pessoas que a igreja que se na oração eu pego na mão dela, eu sonho com ela e tenho revelação. Isso aí. São coisas que o Espírito Santo está, são revelações que tem que vir. O Márcio falando que pede para os anjos amarrarem os bruxos. Pode pedir também. Só que, mano, pede para ir embora. Você não tem que ter muito relacionamento. Se eles estão amarrados, eles continuam ali. Entendeu? Se eles estão amarrados, eles continuam ali. Na verdade, você tem que... A sua ação... Veja bem, o que a Bíblia fala? A luta não é contra a carne, contra a sangue. Mas sim contra os principados e potestades. Então, não peça contra os bruxos. Peça contra os principados e potestades. Então, a gente tem que sempre fazer uma luta bíblica. Entendeu? A gente sempre avança para uma luta bíblica. Porque não adianta. A gente quer... Lógico, existe... Às vezes, Deus dá a direção. Amém. Glórias a Deus. Mas vamos sempre basear a nossa luta tudo que é nosso na Bíblia. Veja bem, irmãos, o nosso espelho, o nosso foco é bíblico. Voltando ao texto original. Voltando ao texto que porque nós não temos que lutar contra carne e sangue. Mas a nossa luta é contra o principado, potestade, príncipe das trevas desse século e hóspedes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, não perca seu tempo lutando contra bruxo. Você sela, você luta contra os seres espirituais. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você luta contra os seres espirituais que estão com aquele bruxo, os próprios seres espirituais, irmãos, eles avançam contra os bruxos, porque eles são infiéis. Tá certo? Se você retira se você combate aquele ser espiritual que está contra o bruxo, o próprio ser espiritual, irmãos, ele vai castigar aquele bruxo, ele vai atormentar aquele bruxo, às vezes ele vai até tirar o poder daquele bruxo. Tá certo? Mas isso é nível hard, tá? A gente está fazendo aqui apenas o básico para vocês, mas a gente vai avançar isso no futuro. Eu não vou ficar prendendo muito aqui sobre isso, tá? Porque na verdade, eu não falei nada da aula que eu tinha para hoje para vocês, mas é isso aí que vocês queriam ouvir, então não fiquem muito ansiosos. Mais importante para a vida de vocês, que eu quero selar a vida de vocês para essa batalha. Eu tenho orado por vocês sempre, principalmente o povo da mentoria, oramos já há muito tempo pelo povo da escola.
selando a todos vocês para que vocês possam ser protegidos e guardados nesse tempo de batalha. Muitos de vocês vão experimentar situações desse tempo e entenda, essas situações, por isso que eu peço, acontecer alguma coisa, compartilha. Por quê? Porque o Senhor tem trago discernimento que quando Deus começa a pipocar essas coisas na vida de pessoas, é porque ele quer mostrar alguma coisa. Não é combate de Satanás, não é que Satanás está querendo destruir porque ele já está derrotado. Nós já estamos selando vocês. Nós já estamos guardando a casa de vocês, isso, através da oração. Mas é porque Satanás verdadeiramente ele precisa ser aprisionado. Está certo? Está na vida de vocês. Então, se pipocou alguma coisa, é porque Deus, o Espírito Santo mesmo, está querendo trazer a luz para a gente ter um direcionamento de batalha. Entendeu? A gente não pode potencializar demais a operação de Satanás. A gente tem que entender que a operação maior é do Senhor. E se o Senhor permitiu que acontecesse alguma coisa, tá, fala mais sobre o corpo e a do alimento do demônio. Eu comecei e não terminei, desculpa. Vou rapidinho aqui para a gente encerrar. Então, o que acontece? Por que os demônios pedem, então, voltando, por que os demônios pedem para as pessoas comerem? Como eu li para vocês em Levítico, o texto base, ele fala o seguinte, sobre todos os animais, né, o versículo 43, né, que eu passei para vocês, não se contaminem com qualquer desses animais, nem se tornem impuros com eles, nem deixe que os tornem impuros. É que eu estava falando de nível de alma, só que eu vou ter que dar uma aula sobre nível de alma para vocês. Eu vou ver se a próxima aula que eu dou é sobre nível de alma, tá bom? Pode ser? Vocês concordam? Ou você concorda? Porque a gente tem que... Eu preciso dar essa... Agora é o seguinte, vocês não... Vou orar agora para o portal das 6. Estamos dando das 6 ainda, né? O que acontece? Eu vou falar nível de alma. Ah, pastor, eu não creio nisso. Problema não, vou ficar triste com você não. Creia, não creia, a gente vai continuar. Mas eu entendo que esse nível de alma é muito mais fácil a gente entender esses acessos. Imagina um nível de alma como se fosse assim. Você está no nível de alma mais baixo, no Nefet, tá certo? Esse nível de alma é o nível de alma normal, natural, desde que você nasce. Aí você vai ir para o segundo nível de alma. Você tem uma compreensão de Cristo, por exemplo, e você começa a acessar o segundo nível de alma, que é o voar, que é o nível do espírito. O espírito é o nível da alma. Aí depois você vai para o Neshama, que é o terceiro nível, que você começa a ter tanta intimidade com o espírito você começa a voar no espírito mesmo. Aí você vai poder chamar. Até você chegar no Yehidá, que aí é outro nível, já que aí é doideiro. Depois eu vou falar com vocês. Quando você chega no Yehidá, você está no nível máximo de espiritualidade. Que esse nível é um nível altíssimo mesmo, mas esse nível é um nível de identificação com o eterno. É quando Cristo olha e fala assim, eu e o Pai somos um. Ou seja, é um nível de identificação com o próprio eterno, que é o nível de Adão. Tá certo? Os rabinos falam, por exemplo, que os anjos, muitas vezes, quando eles viam Adão assim, por exemplo, assim, Adão ia chegando, às vezes os anjos, eles não prestavam atenção que era Adão, quando eles viam, já estava se curvando. Aí eles olharam direitinho, é Adão. Que Adão era tão parecido com Deus que eles confundiam Adão com Deus. Na verdade, isso aí é uma situação que a gente tem que estudar um pouquinho mais. Essa identificação. Quando a gente chega nesse nível adâmico, a gente começa a se identificar no máximo com Deus, esse nível adâmico, irmãos, é o nível mais alto de alma que nós podemos alcançar. Tá certo? Só que, no nível satânico é a mesma coisa. Só que quando a palavra fala que você... quando a palavra fala nesse versículo 43, a versão original fala assim, para não contaminar a sua alma. Ou seja, os alimentos impuros, e no nosso caso o sangue, principalmente os alimentos contaminados, a carne sufocada, eles têm o poder de trazer uma contaminação da nossa alma através do nosso DNA, através do que nós nos alimentamos.
esse alimento vai para o nosso DNA e esse DNA contaminado, e então essa contaminação vai ser para a alma. Para nós que somos espirituais, para nós sairmos do nefesh, do nível mais abaixo de alma, irmos para o ruar, irmos lá para o Yeridá, nós precisamos de são duas situações. Como eu já falei, quem te leva é o espírito, você não vai por outro caminho, não tem atalho, quem te leva é o espírito, então ele te leva até onde ele quiser levar. Não adianta falar assim, Senhor, me leva. Não, ele vai te levar até onde ele sabe que você está preparado. E segundo, pelo esforço, tem que se esforçar. Mas quem te leva é o espírito. Por isso que evita essa questão assim, vamos fazer isso, pessoas abrir sua visão espiritual. Evita fazer isso. Peça o espírito para abrir. Se ele quiser abrir, vai abrir. Tá bom? Agora, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Primeiro, a questão do quem leva você aos lugares espirituais é o espírito, a esses níveis mais altos. Só que no nível das trevas, eles também têm que se esforçar. Só que essa caminhada é ilegal. Então, muitas vezes, para abrir portas de um nível para outro, eles têm que se alimentar com alimentos impuros, para que a alma seja cada vez mais contaminada a ponto de poder contaminar o espírito, a ponto de contaminar o Neshama, e assim chegar no nível mais alto que eles se identificam com Satanás. Nós, através do nível mais alto, nós chegamos ao nível adâmico e nos identificamos com Deus. As pessoas que andam em trevas, eles chegam a um nível tão alto que eles podem se identificar com Satanás. Mas, para isso, eles têm que subir em hierarquia. E, para subir em hierarquia, muitas vezes, eles têm que comer comidas pútridas, às vezes até para cemitério, comer corpos humanos, que ali eles vão contaminar o DNA deles e abrir portas para que eles possam ascender a lugares mais altos da alma dele, a fim de se identificar com Satanás. Deu para entender? Ou fechou? Mais ou menos. A gente vai falar isso depois mas depois você volta a fita aí depois, rebobina a fita, né? E ouve mais vezes para você entender isso. Mas da mesma forma que nós subimos por esforço, você vê, por exemplo, quem já fez tanto na espiritualidade, no espiritualismo, quanto na feitiçaria, quanto qualquer no hinduísmo, queridos, o nível de esforço para chegar aos patamares mais altos é altíssimo. Então, eles não têm o Espírito Santo para levá-los, então eles têm que fazer cada vez pactos mais pesados. Então, segundo Levíticos, esse alimento ele não vai alimentar o demônio, mas ele vai abrir espaços mais altos na alma para que o demônio possa ter acesso. Que a alma humana, queridos, embora possa ser entregue a Satanás, ou a pessoa possa ser entregue a Satanás, ela ainda é uma das coisas mais poderosas que Deus criou, porque tem o sopro criador de Deus. Satanás não pode acessar a hora que ele quiser, não. Ele tem que ter direito de acessar. O que Satanás falou com Jesus? Eu te dou esse mundo aqui se você se dobrar o joelho. Por quê? Porque esse mundo foi me dado. A mesma coisa funciona com a alma. Satanás só pode acessar os níveis mais altos da alma do homem se ele der legalidade. Se ele der acesso. Tá certo? Se ele der acesso. Não estou falando do Ramadã aqui. 30 dias de jejum, irmãos. Irmãos, nós fomos em Jerusalém, de 4 em 4 horas lá, você ouve os minaretes, né, com aquelas torres, tocando aquelas músicas, aqueles mantras, que é uma coisa pesada, um clima pesado. Isso contrasta com a Cidade Santa, queridos, porque é uma coisa muito pesada, você sentir aquilo dentro da Cidade Santa. E agora você imagina aquele povo jejuando durante 30 dias. É muito pesado. Enquanto a gente fica preocupado, se a gente vai falar assim, vamos jejuar até um pouquinho mais tarde, dá dor de cabeça, dá dor nos nervos, dá tremedeira, pastor, sem café eu não consigo ficar, pastor, não tem jeito, entendeu? Queridos,
O reino espiritual é ganho pela espada. A nossa guerra é real, é verdadeira e é face a face. Se você não está disposto a lutar, seja um crente comum, você vai conseguir sua salvação. Mas você precisa, queridos, renunciar. Essa renúncia está no nível espiritual altíssimo. Altíssimo. E esses níveis são cada vez mais altos e cada vez mais amplos. E quanto mais você quer subir, mais te pede. Não adianta você achar, querido, que você vai... por isso que ontem a gente estava até na nossa administração, na nossa igreja, o ministrante estava falando sobre as igrejas antigas, que as pessoas realmente tinham um nível de intimidade com Deus, mas era um povo que orava mesmo. Podia não ter entendimento, não podia ter, podia ser exagerado em determinados aspectos, podia até ter certa ignorância no sentido de ignorar verdades espirituais, mas orava e tinha intimidade com Deus. O povo não tinha dó de joelho. Joelho de presidente de oração era casco de tartaruga. E isso, queridos, por mais que não houvesse um conhecimento bíblico, aquelas pessoas, elas se esforçavam. E Deus nunca deixou de reconhecer o esforço dessas pessoas. Elas ascendiam a lugares espirituais muito mais altos. Por isso que era muito mais fácil ver cura. Muito mais fácil você ver libertação. Muito mais fácil você ver milagre acontecendo. Então, amados, em nome de Jesus, a gente precisa ter girar essa chave na nossa vida. De uma vez por todas. Porque se nós não virarmos a chave na nossa vida, amados, nós não vamos alçar a lugares mais altos. Eu não sei se eu fui claro. Depois, se vocês quiserem perguntar durante a semana, aí vocês podem perguntar, vocês podem falar comigo. O grupo, principalmente o grupo de relacionamento, está aberto para isso mesmo, para vocês conversarem. Mas eu olho lá de vez em quando eu posso, eu estou respondendo. Mas uma coisa é certa, vamos alçar lugares mais altos. Não perca tempo. E a gente tem que se esforçar mesmo. Batalha espiritual é batalha. Tem gente que quer batalhar, como diz um amigo meu, né? A pessoa deita na rede, pega uma aguinha de coco, deita e começa a cantar. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. E quer, né? Quer trabalhar. Tem muitas pessoas que falam assim, pastor, quando eu ouço batalha espiritual, me queima aqui no peito. Eu falo, irmão, você é azia. Toma hidróxido de alumínio que isso resolve. Sabe por quê? Porque na hora de orar, na hora de jejuar, na hora de buscar a palavra, declarar a palavra, não quer. Aí fica queimando o estômago por conta de batalha, fala de batalha espiritual. É azia, querido. Procura um gasto que vai te resolver. Tá certo? Se você quer entrar em batalha espiritual, as fileiras estão aí. Amém? As fileiras, vou escrever isso para você. As fileiras estão aí. Se inscreva. Se inscreva para essa batalha. É tempo de nós pelejarmos. É tempo de nós batalharmos. E esquecermos, queridos, que nós não estamos em férias aqui nesse mundo. Nós estamos em peleja. Certo? Ah, pastor, tem muita gente morrendo. Irmãos, Deus gritou no meu ouvido essa semana. Eu acabei de uma contagem do homem, fui levar meu cachorrinho para passear. Quem conhece o Zay sabe que o Zay é um companheiro da gente aqui. E quando eu fui levar o Zay para passear, meus amados, o Senhor gritou no meu coração, intimidação, essa semana. E o Senhor falou, e é a última palavra que eu vou dar para vocês, intimidação. E o Senhor falou comigo, tem um Golias diante do meu povo. E o Senhor me mostrou, eu estava andando, o Senhor me mostrou um Golias diante do povo de Israel. Todo o povo
com medo, fugindo. E o Senhor falou comigo, eu ainda quero levantar um Davi. Então, o Senhor precisa levantar Davi, que vá com a funda, que vá com as pedras, que vá com todo aparato para defender o povo de Deus. E um Davi ousado, que fala assim, quem é você, Satanás, para falar contra o povo de Deus? Para se levantar contra o Senhor dos Exércitos. Eu não admito isso. As fileiras estão aí. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Vamos deixar de preguiça. Vamos deixar de preguiça. Hoje começa o Ramadã, né? É hoje que começa o Ramadã ou amanhã? É hoje que começa o Ramadã, né? Nós vamos estar jejuando a partir de hoje. E eu quero convocar vocês para nós estarmos fazendo jejuns, se possível, de 20 horas, a partir das 18 horas. Nós vamos jejuar pelo menos até as 14 horas do outro dia. Tá certo? Jejum de 20 horas. Se você, pastor, não posso até às 18, entra às 17, entra às 19. Entra às 19 horas, 18 horas e jejua até às 14 horas. Pastor, passei mal, come alguma coisa. No outro dia você avança mais um pouquinho. Não faça loucura. Tem que tomar um remédio, bebe alguma coisa, mas jejua. Nós precisamos... Hoje à noite, quero fazer um convite para vocês. 18 horas nós estamos com a vontade do homem. E 19h30. E 19h30 você vai fazer a... 19h30 nós vamos começar com o Rosh Kodesh do mês de Iyar. Tá bom? 19h30 aqui no Brasil. Estou falando que eu sei que tem gente de outros países aqui. A gente vai estar fazendo o Rosh Kodesh no mês de Iyar. Tá bom? A irmã Ana está falando que está fazendo limpeza hepática. Limpeza hepática, mas é só uma semana, né? Então, como você está fazendo limpeza hepática, você já está fazendo basicamente um jejum Daniel aí. Então, depois você apresenta ao Senhor, tá certo? E depois você continua, depois você terminar a limpeza, você começa. Tá bom? Você começa o jejum explicitamente, tá bom? Mas vamos fazer de acordo com que nós protejamos nossa saúde também. Tem muitas pessoas que acompanharam a gente aí, foram 80 dias que nós fizemos dedicação do tempo, foi de 1º de dezembro a 9 de fevereiro, né? Nós fizemos 80 dias de dedicação do tempo, nós fizemos limpeza hepática, nós fizemos desintoxicação intestinal, renal, nós fizemos uma semana para aumentar a imunidade, foram 10 semanas, tá certo? Foi muito legal também. Eu acho que esse ano nós vamos fazer de novo, tá certo? Aí não sei se vão ser 80 dias, se vão ser 40 dias, vamos orar ao Senhor, para o Senhor nos direcionar no que Ele quer fazer, tá bom? Mas em nome de Jesus, querido, eu queria agradecer a vocês que estão aqui, tá? Nossa irmã Carmen esteve conosco aqui, a Verônica esteve conosco também, nos 80 dias, foi muito legal. Principalmente no limão, né? Quando chegou no limão, o pessoal desesperou, né? Aquela última foi a desintoxicação por limão, foi 19 dias tomando limão, né? E o povo quase desesperou, irmãos. Tinha dia que a gente passava suava frio com aquilo, mas glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a todos. Espero que o Senhor tenha esclarecido algumas dúvidas. Se ficaram algumas dúvidas ainda, vocês nos acionam. A próxima aula, eu quero só lembrar aqui para quem chegou depois. Eu vou estar, semana que vem, eu vou estar viajando. Tá certo? Nós vamos estar viajando. Nós vamos viajar no sábado. E eu não tenho certeza quanto à questão de disponibilidade de internet onde eu vou estar. Então, eu vou estar... eu já tenho uma pessoa determinada, vai continuar a Contagem do Homem para a gente, que é a nossa irmã Verônica, vai continuar a Contagem do Homem, então vai continuar todos os dias fazendo os decretos. Se eu puder, eu vou estar acompanhando lá onde eu estou. Mas o que acontece? Esse tempo... que vai ser até o dia 25, nós vamos sair aqui dia 17, vamos chegar dia 25. Então, dia 26 nós retornamos. Dia 26 de manhã, na segunda-feira, nós retornamos
com a mentoria. Mas semana que vem eu vou lançar um vídeo que não vai ser ao vivo. Tá bom? Vou sinalizar para vocês, vou escrever no grupo, lembre as pessoas, tá certo? Que não vai ser ao vivo, porque às vezes eu escrevo lá, as pessoas não leem. Então, o vídeo vai ser lançado na segunda-feira, mas não vai ser ao vivo. Então, você não precisa acordar às 5 horas da manhã. A hora que você acordar, você assiste, tá? Mas você esse vídeo eu vou falar sobre níveis de alma, tá bom? Deixar esse vídeo para vocês aí. Aí, na outra semana, a gente volta com batalha espiritual, tá? Ah, pastor, é muita coisa para minha cabeça. Esse negócio de nível de alma é muita heresia para minha cabeça. Só que ele não apedreja, não. Tá? Ora, Deus, pede revelação aí, que Deus vai te mostrar. Se Deus não te mostrar também, ora por mim, fala para Deus me mostrar e pronto, acabou. Nós vamos ficar em paz, eu continuo amando vocês, vocês continuam me amando. Mas é porque não é todo mundo que concorda. Mas o Senhor nos trouxe essa revelação para que não é revelação minha, tá certo? Isso aí é uma questão que já bastante assenhorada, tá? As pessoas, é uma coisa bastante relacionada, já são estudos, é uma coisa que não é nova também, não, é muito antiga esse conhecimento, até antes mesmo da triunidade, e a gente tem que entender isso de uma forma espiritual. Tá bom, amadão? Vamos orar, então, que hoje eu falei igual pobre na chuva. Tem que ver aqui quanto tempo tem de gravação. Mas, em nome de Jesus, nós vamos orar e vamos apresentar ao nome do Senhor. Graças. Aleluias. Senhor, nos ensina e nos adestra nossas mãos para guerrear nesse tempo, nossos dedos para lutar. Senhor, somos teus guerreiros nos tempos do fim. Nos usa como arma contra o inimigo, Senhor. As armas da nossa guerra não são carnais, Senhor, mas firmes em ti para destruir fortalezas. Senhor, o Senhor não perde guerras, mas Satanás já perdeu a guerra no céu. Que todos os inimigos que querem guerra contra o Cordeiro sejam destruídos. Nós não guerreamos na carne, mas no Espírito. Que o Senhor troveje contra o inimigo, lançando a sua voz, e que pedras caiam com brasas de fogo contra os nossos inimigos. Envia tuas setas e dissipa os inimigos, e mostra a tua luz e os derrota. Nos livra, Senhor, com mão forte, daquele que é mais forte do que nós. Livra-nos e nos leva a um lugar espaçoso. Somos teu machado de batalha e sua arma de guerra. O Senhor nos deixa os pescoços dos nossos inimigos e iremos destruí-lo em nome de Jesus. Somos teus ungidos. O Senhor nos deixa grande livramento. Nós os reduziremos a pó e perseguiremos os nossos inimigos e os alcançaremos. Por um caminho eles vieram contra nós e por 7 eles fugirão. Nós os feriremos e todos aqueles que se levantam contra nós, e eles cairão aos nossos pés. Nós levantaremos, Senhor, e trilharemos, reduziremos os nossos inimigos ao pó. Repreendemos agora todo espírito, Senhor, que se avança contra nós. Fechamos todas as portas espirituais que dão acesso, Senhor, aos demônios contra as nossas vidas. E amarramos e expulsamos todo espírito que tenta roubar a nossa alma, a nosso ânimo, a nossa vida. Amarramos, Senhor, e desmascaramos e expulsamos qualquer demônio que tenta entrar em nossa vida pela discrição, sem ser percebido. Senhor, nós amarramos agora todos os demônios, Senhor, que possibilitam projeção astral. Todo demônio, Senhor, que procura nos rastrear. Senhor, nós cegamos agora todo espírito bruxo, deixamos surdo agora pela luz do Senhor. Senhor, pedimos que o Senhor venha, Senhor, trazer, Senhor, a tua mão forte, Senhor, contra todos eles. Senhor, nós os demônios, Senhor, que se levanta, Senhor, através de bruxos, sejam aprisionados agora, desmascarados pelo poder do nome do Senhor. E nós declaramos que sobre eles, Senhor, se levantarão armadilhas do Altíssimo. Senhor, nós nos opomos, Senhor, e repreendemos a toda artimanha de Satanás contra a nossa vida. Senhor, e que todo livro, Senhor, escrito contra as nossas vidas seja rasgado agora.
que toda ata, que todo decreto venha a ser destruído agora. Nós não cairemos em condenação, que nenhuma doutrina do inimigo, Senhor, se levante contra nós. Nós anulamos agora todo sacrifício feito contra nós aos demônios, seja, Senhor, na nossa cidade, seja no nosso estado, seja no nosso país, ou em qualquer lugar dessa terra. Nós amarramos e repreendemos todo espírito que se levanta contra a tua igreja e declaramos, Senhor, que nenhum se permanecerá de pé contra ela, Senhor. Senhor, pedimos a tua vontade sobre as nossas vidas. Senhor, que o Senhor faça nos levantar, Senhor, como combatentes. Nós nos levantamos hoje contra Golias, que grita contra a igreja, Senhor. Nós nos levantamos agora como arma e agora com a funda, com as tiradeiras que o Senhor tem nos dado, com as pedras. Nós nos levantamos com a rocha que é Cristo e declaramos que eles vêm a nós com espadas, com lanças, mas nós vamos até eles em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, o nosso Senhor. Senhor, pelo teu poder e pela tua glória, nós declaramos agora, Senhor, que nós somos purificados e rejeitamos agora todo falso ministério que se levanta contra a nossa vida, toda falsa profecia, todo falso ministério apostólico, todo falso ministério profético, todo falso ministério de mestre, todo falso ministério evangelístico, todo falso ministério, Senhor, sacerdotal que se levanta contra nós, seja anulado agora pelo poder do nome do Senhor. Nós declaramos que a sua palavra, Senhor, ela está, Senhor, nos cobrindo, e nós somos, Senhor, alinhados a ela pelo poder do nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que as nossas orações, pensamentos, sentimentos e motivações passem pela cruz e o sangue de Yeshua, bem como pelo fogo dos 7 Espíritos de Deus. Não damos de usar ou distorcer informações contra nós, a igreja, e causar confusão e danos, que nenhuma de nossas orações sejam apagadas da linha do tempo pelas trevas, mas ecoe trazendo destruição dos inimigos. Nada é roubado e os frutos são devolvidos ao Eterno. Ativamos a unção de primavera e levantamos os escudos de oração. Abençoamos o dia pela porta leste. Nós chamamos o renovo de todas as coisas que o Senhor tem trazido para a nossa vida, que todas elas sejam renovadas nesse dia e nenhuma delas falte. Nós quebramos todo o ciclo maldito, neutralizamos e desativamos todo espírito de água e de ar, seta que voa de dia, também todo decreto, energia e frequência maldita contra a nossa vida biológica e espiritual. Nos socorre, Senhor, que o Senhor venha nos fazer justiça e resplandecer sobre nós. Abençoamos, Senhor, agora a nossa cidade, a nossa nação, e renovamos, Senhor, a tua unção sobre ela. Quebramos os velhos ciclos, Senhor. Que nosso novo homem se refaça em Cristo, nossa alma seja reconstruída onde foi devorada, que toda base de dados, códigos, essências, processamentos e sistemas de anticristo sejam retirados, e que todo caminho neural, celular e genético feito na iniquidade seja desfeito, e um novo vivo caminho pelo sangue do Cordeiro e a mentalidade de Sião seja estabelecidos em nós e a nossa casa, que nossa alma seja metamorfoseada conforme a nossa imagem em Cristo e suas dimensões reorganizadas, limpas. Exercemos o governo dentro de Cristo, proibimos todo levante jurídico, administrativo, acidentes e problemas de trânsito, roubo, traição, atraso, desgaste, torção, informação, quebra de ossos, bala perdida, escassez, contágio, doenças, imoralidade sexual, idolatria, feitiçaria, derramamento de sangue, sequestros. Proibimos toda repetição de ciclo, a operação de sepultura de Cronos e Kairos. Abençoamos nossas autoridades civis e eclesiásticas, liberamos perdão e abrimos mão do direito de vingança de todos que nos fizeram sofrer. Declaramos cura total e desativamos as frequências de Jezabel, Leviatã, Beuzebu, Mamon, de Penha, Senhor dos tronos caídos e de Lilith. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém, amém. Glórias a Deus. Aleluias. Que Deus abençoe, queridos.
Que Deus abençoe a todos. E até a semana que vem nós vamos estar lançando o vídeo ao vivo. Durante a semana a gente vai conversando. Tá bom? Beijo. Até. Que Deus guarde a todos. Nós temos orado. E qualquer maior dúvida ou revelação que o senhor trouxer, vocês comunicam aí para a gente estar podendo estar alinhando o profético. Tá bom? A gente está se comunicando profeticamente. Shalom. Até a próxima, se Deus quiser.